é por tua causa, por aquilo que existe dentro de você, é pela diferença que você faz aonde você passa, aonde você está. Jesus está aqui. Jesus está aqui, Ele mandou um filho dele aqui hoje. Pode ir lá, vai lá. Você sabe o que ele falou agora aqui para mim no meu ouvido? Eu te amo. Sabe o que ele falou? Eu estava indo no banheiro lavar minha mão para apertar a tua mão. Eu falei, você está de brincadeira comigo, né? O manifestar. O manifestar é além daquilo que a gente pensa ou imagina. Um dia nós seremos taxados de loucos. Isso é evangelho. Eu não quero viver um evangelho de hipocrisia, de não abraçar aquele que tem desejo de amor. No Deus daia suye bahia. Chamagier na ries na ria. Namos taprosta hauia. A igreja não está entre quatro paredes, diz o Senhor. A minha igreja está liberta das paredes. Dentro de vós te pros na rierra. Há uma semente la morra rierra, regada lá rierra, dia após dia, pelo meu espírito. Ela está florescendo, ela está crescendo. E se tornará grande. Mas se não houver frutos, de que adianta o crescimento? Eis que Losharaui está posto a raiz. O que não dá fruto,
Labarraui. Ele cortará e lançará fora. Mas o que produz é prorraiecha. Ele podará para que continue dando mais e mais. É prorraiecha. Tocou mandabie, xarabandaui. Ela riecha, muito longa será. Soproxoná. Investidas virão, la riecha. Mas preparai, igreja minha, porque tenho visto, as vossas obras, que não são da carne, e sim do Espírito, preparai, corochaieha, fortalecei os joelhos trementes, firmai as mãos fracas, escalai, virá com uma grande vingança. Aquietai e sabei que eu sou Deus. Estais em mim e eu estarei em vós, diz o Senhor. La rioja, as arestas aparo eu, não temais, e core está em paz, aloria amprosta cao yesha, alai yoshuea. Oh Espírito de Deus, amandarabaçô, Senaie, Ele está nesse lugar, vamos adorar. Não é possível que seja só isso. Que seja só isso. Eu quero ver mais de ti, mais da tua força, mais da tua glória, mais do teu poder, mais da tua graça. Pois teu é o reino, teu poder e tua para sempre, pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Aleluia, aleluia. Não é possível, queremos viver só isso. Eu quero ver mais. Eu quero viver aquilo que os discípulos viveram junto com ele, até mais coisas e mais coisas. Eu quero ver aquilo que eles viam. Eu quero ver aquilo que eles contemplavam. Não é somente quatro paredes. A essência não é aqui, a essência é fora daqui. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Levante suas mãos. Diga comigo, Senhor Jesus,
Será que você está me entendendo? O amor dele vai te levar aonde você não quer ir, aonde você não quer estar. O amor dele vai te constranger de uma tal forma que as suas forças vão se esvair, suas forças vão se acabar, porque ele vai te constranger de uma tal forma que ele vai te levar aonde você nem queira ir, aonde você nem deseja estar, irmão. Ele está aqui nesse lugar. Aleluia, te adoramos, Senhor. Aleluia, Jesus. Tem um menininho de 9 anos que ele virou para mim, pastor Elza, falou assim: eu tenho um testemunho para dar. 9 anos. Eu não sei qual é o testemunho, irmão, mas eu sei que é de Deus. Porque para um menino de 9 anos falar, eu preciso dar um testemunho. Olha ele aqui. Quando eu... Pai, Senhor Jesus. Quando eu voltei para casa ontem, eu não vi que tinha um balão na minha frente. Eu pisei nele e tropecei. E quase bati a cabeça na quina de uma pedrinha, alguma coisa. De um murinho, E Deus me livrou. Glória a Deus, aleluia. Vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus. Amém? Você acredita que foi Jesus? Sim. Gente, por mais simples que seja, eu não tenho dúvida que foi o Senhor. Eu não tenho dúvida. Amém? Deus abençoe, Samuelzinho. Pode ir lá. Pastor Elza. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus mais uma vez? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida. Que bom que você está aqui nesse domingo. Em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos partir aqui para as ofertas. Gostaria que a igreja que trouxe a sua Bíblia abra junto comigo no livro de Gênesis, capítulo de número 41, a partir do verso de número 9. Enquanto isso, quem é que nos visita pela primeira vez? Levanta a sua mão. Qual que é o nome do querido? Michel. Quem mais nos visita pela primeira vez? Somente o Michel. Igreja, como que nós recebemos os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Michel. Saiba que você é muito querido por nós, amém? Esteja conosco sempre que você puder e quiser, amém? Você é muito bem-vindo a estar conosco, amém? Gênesis, livro de Gênesis, capítulo de número 41. Nós vamos refletir do verso de número 9 ao verso de número 14, amém? Pastor, eu não trouxe a Bíblia, não tem problema. O pessoal da equipe de som e imagem vai estar colocando aqui atrás capítulo e versículo, amém? Tá facinho aí, amém, irmão? Primeiro livro da Bíblia, amém? Tá facinho para encontrar. Gênesis capítulo de número 41, a partir do verso de número 9. Amém? Gênesis capítulo de número 41, a partir do verso de número 9, que vai dizer assim: Então falou o copeiro Mor a Faraó, dizendo: Das minhas ofensas me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então sonhamos um sonho na mesma noite. Eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. Verso 12. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. E contamos-lhes os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos. A cada um ele interpretou conforme o seu sonho. Verso de número 13. E como ele nos interpretou, assim aconteceu.
a mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Verso de número 14. Então mandou Faraó chamar a José, e o fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, e mudou as suas roupas, e apresentou-se a Faraó. Amém? Somente até aí. Pastor, o que tem a ver essa palavra com oferta? Amados, vou deixar um reforço aqui, que é sempre deixado todas as vezes que tem os recados. Essa passagem aqui, ela acredito que toda a igreja já conhece, eu também já conheço ela há um tempo, mas ela falou de uma forma muito diferente no discipulado jovem ao meu coração, e ali já fazem 2 semanas que a gente estava estudando esse capítulo, trazendo ali, os discernimentos, e Deus falou muito forte ao nosso coração. E eu reforço aqui o convite para quem puder, esteja participando do discipulado. Aqui nós falamos a respeito de você ligar o seu celular. Fique tranquilo, amado, que você não tem obrigação nenhuma de abrir a câmera e ficar lá com o seu rosto. Você não tem obrigação nenhuma. Nem mesmo de falar, a não ser que Deus fale ao seu coração e queira que você compartilhe algo, porque é o que nós sempre falamos no meio dos jovens. Não fique calado, porque muitas vezes aquilo que você pode achar que não tem relevância nenhuma, pode ter na vida de alguém. Às vezes uma pessoa, ela está precisando ouvir aquilo que Deus falou com você, e você fica quieto e não fala. Então, lá no discipulado jovem, quem está falando lá são os jovens e o pastor, Os jovens, eles trazem ali o discernimento daquilo que Deus falou com eles em cada capítulo, e tem sido muito bom, nós temos aprendido muito. Então, reforço para você, você não precisa ligar a sua câmera, você não precisa ligar o seu canal de áudio. Às vezes, talvez você tenha vontade de vir aqui na terça-feira, participar do discipulado aqui que está tendo com o Bispo Cacá. Talvez você não tenha tempo de vir para cá, mas você pode ser ministrado através do discipulado jovem, porque o discipulado jovem, ele tem esse nome de discipulado jovem, porque são os jovens que estão dando andamento nesse discipulado, são eles que estão trazendo o entendimento, mas está aberto para todo o público da igreja. Amém? Então, às vezes você está, mas pastor, eu estou ocupado. Não tem problema, querida. Quando você vai ouvir música, você só ouve quando você está desocupado? Vou sentar aqui no sofá para ouvir música. Não é para isso, né? Agora é o meu momento de ouvir música. Às vezes você está trabalhando e está ouvindo música, Então, qual que é o problema de você, de repente, estar lá fazendo o arroz, o feijão, ou então, às vezes, limpando a casa e ouvindo a palavra de Deus? Garanto para você que é melhor ouvir a palavra de Deus do que aquilo que está sendo passado na TV. Amém? Então, deixa eu reforçar esse recado aí para vocês. E voltando aqui para o capítulo 41, o que chamou a atenção aqui, amados, é porque esse capítulo, ele retrata aqui 2 sonhos que Faraó teve, e Faraó ficou muito perturbado com esses 2 sonhos, chamou todos os adivinhos, os sábios ali do Egito, ninguém conseguiu ajudar ele. E aí o que acontece? O copeiro, ele se lembra, repita comigo, o copeiro, ele se lembra. Ele se lembra do que, pastor? Ele se lembra de alguém que ajudou ele. Ele se lembra que no momento da dificuldade, alguém ajudou ele. E no momento que ele está bem, ele se lembra daquele que o ajudou e ele decide ajudar. E a pergunta que ficou para os jovens e que eu fico para você é: você tem se lembrado de todos aqueles que já te ajudaram na sua caminhada de vida? Porque eu creio que se eu perguntar para cada um aqui, teve um momento que você passou de dificuldade e alguém te ajudou. E todos os dias quem tem nos ajudado é Deus. E o copeiro, ele foi ajudado, ele lembrou do seu amigo José. Lembrou do momento que ele estava ali numa pior, e José também na pior, ajudou ele, a vida dele pôde ser mudada. E ele lembrou de José e ele falou: se eu posso fazer alguma coisa, eu vou fazer. Eu vou fazer para ajudar alguém que está passando por uma situação difícil como eu passei. Porque se eu fui ajudado, eu também preciso ajudar. E quando nós falamos a respeito de oferta, não é diferente, meu amado. A oferta nada mais é do que
a gente poder ajudar a quem precisa de ajuda. Ofertar na casa do Senhor é dar condições para que a igreja continue trabalhando. Mas a igreja prega a palavra, o pastor, é verdade, mas a igreja precisa de recurso. A igreja precisa de recurso. Na hora que tinha aquela multidão com fome, que Jesus queria alimentar, precisou ou não precisou de recurso? Precisou de recurso. E se não tivesse o pão? E se não tivesse o peixe? E se não tivesse alguém que tivesse condição para ajudar, que foi aquela criança que falou aqui, olha aqui os meus pães para ajudar. A igreja precisa de recursos sim, amado. E você pode ajudar, e eu posso ajudar. Cada um conforme as suas forças, a sua condição. Se você pode ofertar, oferte, meu amado. Porque você vai estar ajudando não só aqui quem está aqui dentro, porque aqui muitas vezes a igreja é o refúgio da vida de muitas pessoas. Tem muitas pessoas que às vezes tem uma pessoa do seu lado e você nem imagina, mas às vezes ela pensou em se matar hoje. Ela pensou em tirar a sua vida. Ela pensou em fazer alguma coisa ruim contra o marido, contra a esposa, contra o filho, contra o próprio pai. Mas ela lembrou que tem a igreja. Ela lembrou que existe um Deus poderoso, que poderia desembaraçar os caminhos dela. E a igreja, ela consegue trabalhar aqui, ela consegue levar essa mensagem, porque o povo tem dizimado, ofertado e condicionado essa obra a ser feita. Assim como o trabalho que a maioria daqui já conhece, quando nós vamos levar os alimentos, para os nossos irmãos que vivem em situação de rua, infelizmente. Como já foi falado aqui a respeito do amor, quando nós levamos ali uma marmita de comida, uma peça de roupa, ali itens para a pessoa se higienizar, nós estamos trazendo a ela a lembrança que existe amor. Nós estamos trazendo a ela a lembrança de que alguém se lembrou dela, de que alguém se importa com ela. E Deus tem se importado conosco todos os dias, meu amor? Deus tem se importado conosco todos os dias, e dessa mesma maneira nós devemos se importar com o nosso próximo, amém? Então, assim como o copeiro na dificuldade foi ajudado, e quando ele pôde também ajudar, ele ajudou, ajude você também. Ajude você também. Talvez você está aqui bem, mas há anos atrás talvez a realidade podia ser outra. Mas alguém sacrificou, alguém ofertou, alguém ajudou. E onde você está? Aqui. Porque ninguém consegue nada sozinho. Ninguém consegue nada sozinho. Amém? Então você que trouxe a sua oferta, levanta a sua mão para o alto aí, vai estar passando a diaconisa Ana Maria com os envelopes. Pastor, eu quero fazer o Pix, tudo bem, tem aqui a chave Pix, 27011-502-1000-74. Quero fazer uma transferência, pastor, tem aqui também Banco Bradesco, agência 7748, conta corrente 00838, dígito 4. Só levantar a sua mão aí que está passando aí a diaconisa. Pastor, eu tenho um cartão, tem maquininha? Tem também, vai estar passando a maquininha aí com o pastor Daniel, se você precisar. Enquanto você está fazendo aí, quero já chamar as crianças para cá, até 9 anos, amém? Para estar indo para a escolinha, no nome do Senhor Jesus. Pode vir aqui à frente, em nome de Jesus. As criancinhas, em nome do Senhor Jesus. E aí a gente já ora pelas ofertas, a gente já ora também pelas crianças e pelo preletor da noite, que é o pastor Flávio, que eu já chamo também aqui, por gentileza. Pastor Flávio, vem aqui para o altar, para a gente orar. Amém? Quem que vai estar na escolinha hoje, cuidando das crianças? Pastora Lu. Dail. Amém. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar pelas ofertas, em seguida pelas crianças e em seguida pelo preletor da noite, amém? Senhor Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pelo teu povo, meu Pai, que com amor trouxe as ofertas à casa do Senhor.
nós apresentamos a Ti todas as ofertas e consagramos ao Senhor, meu Pai, pois através dessa oferta a igreja mais uma vez é condicionada a continuar, Senhor, servindo a Ti e servindo ao próximo, porque esse é o trabalho da igreja, é servir ao próximo. Então nós apresentamos aqui, Senhor, todas as ofertas, os dízimos, pessoas, meu Pai, que fizeram, Senhor, propósitos de fé. Receba hoje, que o Senhor, meu Pai, abençoe a vida desse dizimista, desse ofertante, prospere a vida dele, Senhor, para que ele possa cada vez mais, Senhor, desfrutar do melhor dessa terra. Meu Deus, talvez nós temos pessoas aqui, meu Pai, que ela não consegue ajudar, ela precisa ser ajudada. Então que o Senhor venha com a ajuda do alto, venha com o recurso do alto e abençoe essa pessoa, meu Pai, que chegou aqui necessitada, talvez muito preocupada, Senhor, por conta que está precisando de um emprego, por conta que está passando por muitas dívidas, às vezes, Senhor, faltando comida dentro de casa. Que o Senhor abra portas de emprego ao desempregado, que o Senhor venha no nome de Jesus abençoar, Senhor, aqueles que são autônomos, Senhor, que Ele venha ter, Senhor, uma nova carteira de clientes, que o Senhor venha despertar aqui, Senhor, venha dar ideias, venha dar sabedoria para que pessoas aqui elas possam se desenvolver na sua vida financeira e que o Senhor condicione ele e ela a ser um mantenedor dessa obra também com seus dízimos e ofertas. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela Tua fidelidade na nossa vida. Apresentamos as crianças aqui ao Senhor, vão estar indo para a escolinha, meu Pai, que em nome de Jesus o Senhor abençoe cada uma delas. A Tua palavra diz: conhecereis a verdade ela vos libertará. Que a Tua verdade nessa noite liberte a mente, o coração, a alma dessas crianças de toda mentira, de todo engano de Satanás. Liberte, Senhor, de tudo aquilo, meu Deus, que tem vindo ao conhecimento dela e que talvez tenha deturpado os Teus ensinamentos. Não somente abençoa com os ensinamentos, mas acrescenta dons a elas, Senhor. Acrescenta dons a elas, meu Pai, para que elas possam, Senhor, servir ao Senhor aonde elas estejam, meu Pai. Assim como foi aquela criança que estava na casa de Naamã e declarou na casa de Naamã: ah, se ele conhecesse o profeta. Que em nome de Jesus, que o Senhor conceda dons às crianças, para que elas possam profetizar, para que elas possam, Senhor, pregar, ensinar, instruir na Tua palavra. Abençoa também as professoras para que possam cuidar da escolinha e de todas as crianças. E apresentamos também a vida do pastor Flávio, filho do Senhor, Teu servo, separado para ministrar nessa noite. Meu Deus, só o Senhor sabe o que esses ombros têm suportado, Senhor, de segunda a segunda, carregando responsabilidade, Senhor, às vezes carregando muitas preocupações e anseios, mas que essas preocupações e anseios, Senhor, não venham mais atrapalhar ele neste momento, porque para esta noite ele foi separado para ser boca do Senhor no meio dessa terra. Que o Espírito do Senhor venha sobre ele, que o Senhor seja na boca dele, para pregar a verdade da Tua palavra, para pregar a mensagem que a Tua igreja necessita ouvir. Que o Senhor o guarde nesse momento, o livre a sua família de todo o mal. E ao Senhor, para hoje e sempre, seja a glória, o louvor e a honra para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Você que está com a sua oferta vai passar a salva aí, amém? Bom ensino, crianças, no nome de Jesus. Aceite a paz do Senhor, amados. Amém. Eu sei que a nossa fé só prospera no nosso desconforto. E ultimamente eu tive muitos desconfortos essas semanas. Desconfortos que aumentaram a minha fé. Desconforto que me fez buscar mais a Deus. Desconforto que fez ver quem eu sou, que nada posso, e tudo depende dele. E hoje, no Dia das Mães, para quem tem mãe,
Um feliz Dia das Mães às mães presentes, as mães, as guerreiras que se foram, mas deixaram os legados, os filhos aqui presentes. Se eu estou aqui é porque base de oração foi da minha mãe. Saudade, grande saudade. E hoje, o tema de hoje é exatamente de uma mulher de fé. Coisa que o pastor Lucas está usando, um óculos, para enxergar de uma ótica diferente a palavra. Porque o diabo, ele conhece de Gênesis, Apocalipse, cada palavra. Mas a revelação, Deus só deu para os filhos. E hoje eu vejo muitos filhos aqui de cima. E muitos filhos que irão ouvir a mensagem, irão ser tocados e a fé irá aumentar, irá fortalecer. Aquele que trouxe a sua palavra, a sua mensagem, a sua Bíblia, abra no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. A minha tradução é NVI. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Você que está presente, você que irá assistir depois, curta essa mensagem, compartilhe, para essa mensagem chegar mais longe e atingir mais vidas que serão restauradas pela mensagem, pela palavra, pelo verbo vivo que é Jesus. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 26, e diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximou-se dela e disse: alegrai-se, graciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi graciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre vós, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Até aqui, amados. Senhor Deus, que essa mensagem chegue, Senhor, no propósito a sendo lançada. Que os nossos corações estejam abertos, os nossos ouvidos tirados comichões, para poder ouvir a sua voz. Somente a sua voz, pois ela quebra grilhões, pois ela rime, pois ela salva. Senhor, nesta noite, tanto aqui, Senhor, quanto lá na salinha, e quanto que irão assistir, que todos, Senhor, enxergue, Senhor, as tuas promessas, e possam falar novamente do teu amor e do teu poder
em nome de Jesus. Amém. Uma mulher de fé, Maria. Um anjo apareceu a Maria e disse que Deus achou graça dela. O que seria nada mais nada menos de que mãe de Jesus. Precisamos entender que esse é um compromisso que foi dado a ela, mas também um cumprimento de uma profecia messiânica, da profecia mais antiga que temos da Bíblia. Logo depois do pecado de Adão e Eva, quando o Senhor o confronta e dá uma palavra de juízo sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente, Deus prefere o juízo. E sobre a serpente diz: vou colocar inimizade entre a mulher e você. E o descendente da mulher vai pisar na sua cabeça. Em Gálatas 4:4 diz que: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sobre a lei, para que recebemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho. E filho pode ser filho de Deus também, e herdeiro. Aqui Jesus, Ele veio na plenitude dos tempos, Ele veio na hora certa, Ele não veio antes nem depois. E eu creio que na minha e na sua vida não foi antes nem depois, mas sim na hora certa. Que Ele te encontrou, que Ele me encontrou. E às vezes nós pensamos que Ele está atrasado pelo horário, pelas dificuldades e pela perseguição. E olhamos as circunstâncias e falamos: será que Deus está me vendo? Mas sobre mim, sobre você, existe uma palavra, existe uma promessa. Só que como nós reagimos a ela? Como a ouvimos e como a respondemos a Deus sobre ela? Aqui Deus marcou um encontro comigo e você. E que Jesus vem nesta noite impactar o meu e teu coração. Tirar realmente eu e você da zona de conforto e aumentar o nível de nossa fé. Para não só enxergarmos aquilo que vemos todos os dias e até todos os cultos, mas enxergar o Deus de quando você sair daqui, chegar na tua casa, Ele também está lá. E quando você for no trabalho, Ele também está lá. E depois de amanhã Ele estará lá também, porque existe uma promessa na tua vida. E Ele é o dono da promessa e Ele zela por ela. O apóstolo Paulo, está escrito aqui em Gálatas 4:4, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. Aqui está escrito nascido de mulher, ele remete à primeira profecia, antes de tudo. E Maria foi a mulher favorecida aos olhos de Deus para poder conceber ao nosso Senhor Jesus. O que precisamos entender de Maria? Que ela foi uma mulher de fé. Eu nunca olhei com esta ótica,
sobre Maria. Mas você se colocar no lugar dela, e entender o que ela passou, o que ela viveu, o que ela guardou no coração dela, você vai entender o tamanho da fé de Maria. Uma mulher de uma resposta extraordinária de fé e de obediência a Deus. Tente imaginar a cena a qual seria se fosse você e eu, encontrando um anjo falando com você e te dando uma palavra, vindo da parte de Deus, não para falar uma coisa qualquer, mas para dizer que Maria foi a escolhida para uma missão extraordinária. Se de um lado existe a emoção, a alegria, ela diz que as gerações me chamarão de bem-aventurada. Houve uma reação de alegria. Só que imagina também o peso da responsabilidade. O peso da responsabilidade não só de carregar na terra o Filho de Deus, mas como ela iria se comportar com a situação logo a seguir. A primeira pergunta que ela faz: como será isso para o anjo? Ela está dizendo: eu não tenho relação com homem nenhum. A pergunta que ela faz aqui: como será o processo? Só que o mesmo capítulo 1 do Evangelho de Lucas, temos uma atitude de Zacarias, pai de nada menos do que João Batista, a voz que clama no deserto. Só que aqui a palavra de Deus diz que quando o anjo do Senhor aparece para comunicar a ele que ele teria a oportunidade de ter um filho que seria o precursor, o preparador do caminho de Jesus, ele reage com incredulidade. E por conta da sua incredulidade, o anjo diz a Zacarias: você ficará mudo até a ocasião do nascimento do seu filho, porque você não creu na palavra de Deus. Ou seja, se por um lado é espetacular a reação de Maria com o anjo, de outro lado olhamos a incredulidade de Zacarias. O que o anjo vem dizer a Zacarias de algo impossível. Agora Zacarias, ele era casado, só que a mulher dele não tinha filhos, só que ele tinha todo o quadro, toda a promessa de uma família. Agora Maria diz: eu não tenho relação com homem algum, eu sou virgem. Só que a diferença de Maria é que ela não está duvidando. Ela diz ao anjo como vai acontecer. Em Lucas 1,34 ele perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo explica o processo para ela em Lucas 1,35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Agora, ela não precisava somente reagir com fé a essa primeira palavra, mas em pensar em todas as circunstâncias a seguir.
entre imaginar o que ela estava passando naquele momento. O que José pensaria, o noivo dela, se ela chegasse: José, um anjo apareceu para mim e eu estou grávida. Como ele iria reagir? Como você ia reagir, uma mulher que é noiva, chegar para um noivo que nunca a tocou e falar: estou grávida, estou esperando um filho. Quais seriam as circunstâncias? Se ela falasse isso para ele e ele a denunciasse, ela seria apedrejada por adultério. Mas quais eram os desdobramentos dessa palavra que o anjo de Deus requeria dela? Confiança. Podemos dizer que Maria, com semelhança a Abraão, decidiu confiar e obedecer a Deus até as últimas consequências. E ela nos inspira com essa posicionamento de fé. Mas ela questionou o processo, pois ela era gente como eu e você. A palavra em Tiago 5,17, parte A, diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Elias era um profeta exemplar. Pedia para parar a chuva, parava. Pedia para voltar, voltava. Pedia para descer fogo, descia. Só que ele também teve medo do processo. Precisamos reconhecer que Maria era gente como a gente. Muitas vezes mistificamos demais a pessoa de Maria e deixamos de ver a pessoa humana e o sentimento que havia ali. Como muitos evangélicos temos uma visão muito clara quem é Maria, que de fato ela precisava de Deus tanto quanto eu e você. Mas não podemos ir ao extremo e deixar de reconhecer tão extraordinário chamado de Maria. O quanto ela foi bem-aventurada, a referência, a inspiração, o modelo para cada um de nós sobre fé, sobre acreditar, sobre confiar. Em Lucas tem um cântico de Maria. Em Lucas 1:46 a 49 diz que: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas ao meu favor. Santo é o seu nome. Maria se refere ao Senhor como seu Salvador. Ela também precisava ser salva, como qualquer um de nós precisamos ser salvos todos os dias, até de nós mesmos. Isso significa que era gente como a gente, da linhagem de Adão. Ela também necessitava de redenção do pecado. No catolicismo ensina que da virgindade perpétua de Maria, nós respeitosamente discordamos. Em Mateus 1:23 diz que a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado
o recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela deu à luz a um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. A Bíblia é bem clara aqui. O termo conhecer é intimidade, relação de homem e mulher. José só teve isso depois de Jesus nascer. E conhecer aqui, quando falamos, é de homem e mulher, fala de intimidade. E a Bíblia diz, quando ela não deu a luz, ele não a conheceu. Agora em Marcos 6, do versículo 3, fala, não só 12 irmãos é mencionado, mas 4 irmãos de Jesus e 2 irmãs. Nós reconhecemos que José e Maria viveram como um casal comum, mas isso não desfaz em nada a virtude, a grandiosidade de Maria. O casamento é uma instituição de Deus, a missão de procriar foi dada por Deus, e Maria executa esse papel muito bem, criando filhos que temiam o Senhor, além do propósito do Senhor. A epístola de Tiago, a epístola de Judas, os dois identificamos como irmãos de Jesus. O Evangelho menciona 4 irmãos, Tiago, José, Judas, Simão e as suas 2 irmãs. É importante olharmos para Maria como uma pessoa parecida comigo e com você, com sentimentos, com preocupações, e que decidiu confiar em Deus. Alguém que se posicionou no plano e no propósito de Deus. A profecia dizia que o descendente da mulher iria pisar na cabeça da serpente, mas a serpente iria morder o seu calcanhar. Jesus veio, ele morreu, ele sofreu. Isso foi um ataque das trevas, mas em tudo ele venceu, ele triunfou na cruz. Só que isso pisava na cabeça da serpente e trouxe a vitória. Agora tente imaginar na visão de Maria, como mãe, assistindo aquela cena da Via Dolorosa. Tente imaginar Maria como mãe. A Bíblia descreve que ela estava próxima à cruz, assistindo todo aquele sofrimento. Isso também foi profetizado em Lucas 2,34, que diz que Simeão os abençoou, eis que esse é o menino que está destinado. No versículo 34 diz que Simão os abençoou e disse: a Maria, a mãe de Jesus, esse menino foi escolhido por Deus, tanto para destruição quanto para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. Só que a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Ele fala a Maria como uma espada afiada, cortará o seu coração. Aquilo traria uma dor ao coração de Maria como mãe. Aquilo traria dor na alma dela, como ser humano, como pessoa. Só que já tinha sido anunciado. Mas Deus sabia que encontrou a pessoa certa.
encontrou a fé em Maria, alguém que continuaria crendo, confiando nele, naquilo que ele prometeu, e que enfrentaria essas dores, sabendo que havia um plano, um propósito maior vindo de Deus para ela. Como devemos olhar para Maria? Não praticamente, às vezes praticamos nenhuma adoração ou devoção a Maria, mas entendemos a sua importância, entendemos a sua participação, entendemos e damos honra a ela, porque ela teve fé, ela acreditou e não duvidou da palavra de Deus. Para corrigir alguns erros, alguns protestantes exageram deixando de reconhecer Maria, a mulher extraordinária que Maria foi. Pensem quantas mulheres tinham no mundo naquela época, quantas mulheres tinha em Israel naquela época, e ela foi vista, ela foi escolhida, ela foi achada graças aos olhos de Deus, aos olhos de Deus. E como ela mesma falou no cântico em Lucas 1:48, na parte B, e todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Mas acima de tudo, precisamos aprender a olhar para ela como um exemplo de uma mulher de fé, como alguém que creu, como alguém que confiou, que suportou ver o filho que ela gerou, que ela amou, que ela ajudou a apanhar, ser espancado, ser humilhado, ser cuspido, ser crucificado. Mas ela sabia que iria acontecer. Então Maria e como o anjo explica para Maria o que aconteceria em Lucas 1:37, pois nada é impossível para Deus. E eu te digo nessa noite, pois nada é impossível para Deus. Em outras traduções, pois para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Nem a morte segurou, nem a morte segurou Jesus. Então Maria responde em Lucas 1:38, sou serva. Isso nós devemos falar para Deus todas as manhãs. Sou servo. Ela responde para o anjo, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo, ouvindo aquilo, se retirou. E sabe o que ela está dizendo? Que se cumpre em mim. Ela está dizendo, eu creio em tudo aquilo que você me disse, e eu me abro à ação do Espírito Santo, e eu decidi cooperar com Deus. Devemos olhar para Maria de uma referencial, de alguém que decidiu crer, que decidiu confiar no Senhor Deus. Maria é incentivadora de Jesus no primeiro milagre, mudando a água para o vinho. Maria em Atos, ela estava lá esperando a noite do Pentecoste. E o que aprendemos com essa história? Aprenda com Maria, em sua capacidade de acreditar,
de se posicionar e crer na palavra do Senhor, daquilo que o anjo traz, não de si mesmo, mas de Deus. Nossas vidas precisamos ser pautados, orientados em toda e qualquer decisão na palavra. Mas devemos fazer isso não pelo mero cumprimento de um dogma, não por algumas regras, mas a certeza que a palavra de Deus sinalizará a vontade dele em nossas vidas. Essa é a reação de Maria. Só que a de Zacarias, pai de João Batista, quando o anjo do Senhor anuncia a Zacarias que a sua mulher Isabel iria ficar grávida, um milagre aconteceria. E a pergunta que ele faz ao anjo, em Lucas 1:18, nesse mesmo capítulo, Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho, a minha mulher é de idade avançada. No versículo 19 diz que o anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. No versículo 20: agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Aqui é uma descrição de um comportamento de incredulidade de Zacarias. Agora, no caso de Maria, ela também faz uma pergunta ao anjo, e diria até parecida, mas não é. Logo depois do anjo falar com Maria, no versículo 34 do capítulo 1, perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Pois sou virgem. A pergunta é: qual a diferença dessas duas perguntas? A Maria deu uma mulher de fé, e de Zacarias, que é taxado de incrédulo. Para Zacarias, que o anjo disse que você ficaria mudo, até quem diz que é para não falar mais bobagens, para não estragar a promessa. Mas a pergunta de Maria estava mais preocupada com o processo, e Zacarias estava mais preocupado se seria possível. Se seria, será, se a promessa iria acontecer. Pode-se ver em Maria uma mulher virtuosa, até fez um cântico. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Aqui você vê tão linda. Ela recebeu a palavra vinda de Deus, que ela diz: minha alma engrandece, a minha alma dela estava feliz, mostrando que pela fé ela estava feliz. E logo depois de Maria perguntar isso, como será o processo? Ela está dizendo: de que forma? Natural não é, pois não tenho relação com homem nenhum. Como será isso? Não, isso não indica incredulidade. É logo depois o anjo explica que descerá o Espírito Santo com poder e te envolverá com a tua sombra. E ela diz: cumpra em mim a tua palavra. Cumpra em mim a tua palavra. A pergunta de Maria reflete muito no questionamento, não da palavra, não do que o anjo falou, mas sim do processo. Agora Zacarias
depois de tanto tempo, já não consegue mais acreditar, já não consegue mais ter certeza. E será que nessa noite muitos não entraram nisso? Será que vai acontecer, Deus? Aquela palavra que eu recebi, Senhor, será que vai acontecer? Ou se você está que nem Maria hoje, eis-me aqui, só me fala o processo, só me fala para onde eu tenho que ir, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, só me fale o processo, porque eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Como você aqui chegaram, como se perguntaram nessa noite. A Bíblia está cheia de promessas para ter uma família feliz, mas as pessoas insistem em olhar para o seu passado e se autodiz: será que é possível? Muitos dizem: ah, meu pai traiu a minha mãe, ah, meu marido vai me trair. Mas você tem uma escolha hoje, de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque se meu pai traía, eu não vou trair. Se minha mãe traía, eu não vou trair. Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eis-me aqui para o processo. Eis-me aqui. Se o anjo fala para Maria, e está falando também aqui hoje, o que aconteceu para Isabel, a mulher estéril, ele está dizendo também aqui hoje, exatamente o que está escrito em Lucas 1:37. Pois nada, entenda, pois nada é impossível para Deus. Você tem que pensar na promessa de Deus em algo sério, pois nada é impossível para Deus. Você tem que pensar no poder de Deus, de fato, de fazer o impossível para quem Ele prometeu irá acontecer. Só que basta ter fé, acreditar, perseverar. Até quando? Até o fim. Até depois do fim. Até depois do fim. A promessa não é um indicador de probabilidade. Ela é um cumprimento com Deus para a mudança de circunstâncias, não do natural, não do visível, mas do sobre o natural, na minha e na tua vida. Essa atitude que precisamos tomar todos os dias, pois muitas vezes estamos diante de uma promessa e talvez, só talvez, não verbalmente, mas às vezes pensamos a mesma coisa que nem Zacarias. Já estou velho, já estou cansado. Será que Deus vai cumprir? Será que Deus vai me dar, vai restaurar a minha vida? Será que Deus vai mudar a minha história? Como é que sei que isso é verdade? Como é que sei que isso vai acontecer? Eu tenho uma palavra para a tua vida, e é fé, é saber, é ter confiança naquilo que Ele te falou. E fé é uma convicção, fé é uma certeza. Mesmo que seus olhos não vejam, mesmo que o dia não apareça amanhã, não saia o sol, ainda assim confiarei na tua palavra. Em Romanos 4:21 diz que Abraão estava plenamente convicto de que Deus é poderoso para cumprir tudo o que promete. Pois Abraão é chamado pai da fé. E hoje eu profetizo que eu vejo aqui milhares
de milhares de filhos da fé, de filhas da fé, de pessoas que ainda acreditam, que ainda espera, que ainda persevera, que ainda acredita naquilo que o anjo, naquilo que Deus falou para você. Milhares de milhares. Tenha fé, tenha certeza daquilo que Deus prometeu. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 5, diz que o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus pela perseverança de Cristo. Eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Aquele que puder, fique de pé. Aquele que puder, fique de pé. Põe a mão no seu coração.